Lucas, capítulo 18, do verso 15 ao verso 17. Todos acharam? Bem, uma palavra conhecida. A palavra de Deus diz assim: o povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. E ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem-me vir as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, ouvindo, meu Pai, querendo compreender, meu Pai, a Tua palavra. Precisamos, Senhor, da presença do Teu Espírito Santo agora, trazendo para nós o entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer. Pedindo, Senhor, que a nossa mente esteja cativa agora a tudo que há de ser dito, meu Pai, para que o nosso espírito seja alimentado. Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua presença neste lugar, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem falado conosco. Mas, Pai, agora, meu Deus, o nosso espírito, meu Pai, anseia por esse encontro, meu Pai, com a Tua palavra, algo que o homem não pode fazer. Mas se o Teu Espírito tiver misericórdia das nossas vidas nessa noite, há de nos presentear com essa comunhão com a Tua palavra. E é o que te pedimos, Senhor, encarecidamente, porque somos totalmente dependentes dessa palavra. Agradecemos ao Senhor e pedimos: esteja conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Queridos, lendo esse texto e trazendo entendimento nessa noite para a igreja, dentro dessa oportunidade que temos de termos feito hoje pela manhã, esse evento em homenagem às crianças, eu me recordei que não faz muito tempo, em um grupo desses de família do WhatsApp, alguém postou uma foto muito antiga, uma foto que deve ter aí por volta de seus 45 anos, mais ou menos. Foto antiga, foto preta e branca ainda, meio desbotada. Eu acredito que deve ter essa faixa de tempo, se não for mais. Meu pai faleceu esse ano, faleceu com 62 anos, e acredito que nessa foto, como eu disse a vocês, ele deveria ter uns 14 anos mais ou menos. Então é uma foto muito antiga. Só que o que me admirou naquela foto é porque, assim como meu pai, e meu pai é o 10º de uma família de 12 irmãos, ele era o 10º, e nós tínhamos naquela imagem, naquela foto, diversas outras crianças as quais são hoje homens maduros, mais velhos do que eu. Me chamou a atenção mais ainda, que talvez metade daquelas crianças, elas já não estão mais em nosso meio. E algumas se foram de forma trágica. E aí eu me perguntei agora, eu estava envolvido nesse pensamento, e me vendo agora com a idade que eu tenho, e meus filhos com a idade que eles têm. E eu fazia um paralelo, me colocando na foto, pensando o que o pai daquelas crianças naquela foto tinham de expectativa a respeito deles. E pensando sobre mim hoje, olhando os meus filhos, como a vida foi imprevisível para todos aqueles que estavam talvez naquela foto. E me perguntando, o que é que será que me espera a respeito dos meus próprios filhos? Eu não sei se você está conseguindo viajar comigo, ou é muita doideira, mas eu quero lhe mostrar que no meio daquela fotografia, algumas pessoas ali infelizmente foram assassinadas, outros tiraram a sua própria vida, outros não se controlaram naquilo que comiam, naquilo que bebiam, e novo, infartaram e morreram. Eu pergunto a você, se você voltasse no tempo e perguntasse ao pai daquelas crianças, o que você esperava, o que você espera do seu filho? Aí eu volto e me pergunto a mim mesmo hoje, o que eu espero dos meus filhos? Mas a diferença é que, na foto,
Eu já sei exatamente o que aconteceu com cada um deles. Eu sei o resultado disso. Mas quando eu me projeto e olho hoje o futuro dos meus filhos, eu não sei o que vai acontecer. Talvez daqui a 20, 30 anos, 40 anos, alguém olhe uma foto como essa, na qual vai estar eu, a minha família e os meus filhos crianças. E o que será que eles se tornarão no futuro? E o que será que a vida tem sobre nós para o futuro? Como eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos, e nem aquelas pessoas da foto estão aqui, mas há pessoas aqui nessa noite. Eu vou perguntar a vocês para envolver vocês nisso. Quando vocês eram crianças, o que será que seus pais pensavam a respeito de vocês? Será que vocês se tornariam exatamente o que vocês se tornaram? E aqui eu tenho certeza que tem pessoas que talvez a vida, talvez as pessoas que estavam próximas, não esperavam nada de vocês. E se alguém tivesse um retrato seu, criança, no meio da sua família, no meio da sua casa, e voltasse no tempo em que você era criança, alguém ia olhar para você e dizer: essa criança não vai dar nada que preste. Essa criança vai ser uma derrota, vai ser um fracasso. Talvez alguém olhasse para a sua foto quando criança e lhe dissesse: essa criança aqui vai crescer e vai ser um mendigo na rua, vai ser um menino de rua. Mas eu quero lhe dizer que você está aqui nessa noite, porque de alguma forma você venceu. De alguma forma Jesus entrou na sua vida, entrou na história, e eu tenho certeza que Ele fez uma grande mudança e mudou toda a sorte que talvez alguém um dia pensou que recairia sobre você. E onde é que você quer chegar, pastor, com toda essa história? Eu quero lhe mostrar, queridos, que assim como nós, homens, olhamos para os nossos filhos, e agora eu quero que você enxergue por esse ângulo. E nenhum de nós, em sã consciência, olhamos para nosso filho, para a nossa criança, e imaginamos que ele vai viver o pior dessa vida. Nós não projetamos sobre os nossos filhos que eles serão um fracassado, que eles serão derrotados, que eles serão viciados, que eles serão pessoas que venham a tirar sua própria vida lá na frente, que eles serão escravos da prostituição. Ninguém pensa isso. É interessante que a gente às vezes vê depoimentos nas ruas, que os pais são sempre os últimos a saberem, né? Às vezes tem filhos, filhas que saem de casa, vão viver em vidas de prostituição, vivem ganhando dinheiro com isso, e os pais às vezes nem sabem. Acham que os filhos estão bem, estão prosperando, que está dando tudo certo, mas não sabem de fato, de verdade, qual é a realidade daqueles filhos. E parece que há uma barreira, uma cegueira que de fato impede os pais de ver, porque parece que todo mundo na rua sabe. Parece que todo mundo vê. Como é que esse menino está ganhando dinheiro tão fácil assim? Parece que ele está mexendo com droga, é o que as pessoas estão dizendo aí. Mas parece que os pais não enxergam. Os pais sempre, como diz o ditado, são os últimos. Por quê? Porque há uma expectativa no coração dos pais de que sempre eles querem que os seus filhos estejam bem. Eles sempre vão projetar da forma deles, para que os seus filhos estejam bem. Mas se nós estamos numa igreja, e Jesus aqui, irmãos, Ele tem um encontro agora com aquelas crianças. Talvez eu e você, se olhássemos aquelas crianças como olhamos hoje aqui na igreja de manhã, aquela quantidade de criança que tinha aqui. E eu pergunto a você, se a gente tirasse uma foto de todas essas crianças que estavam aqui, daqui a 20 anos, você consegue imaginar o que cada uma delas vai estar fazendo? Quem serão elas daqui a 20 anos na sociedade? Mas uma coisa eu quero lhe dizer, aqui de fato é o lugar no qual há alguém trabalhando para que o futuro delas seja um futuro de paz. Aqui nessa casa há um Espírito que se manifesta, o qual nós invocamos pelo poder do nome de Jesus, o qual nós invocamos para que também esteja sobre as nossas crianças, para que elas sejam o futuro de amanhã. Tinha muita pessoa doente, irmãos. Tinha pessoas endemoniadas, pessoas aleijadas, pessoas que precisavam de cura urgente, e de repente parece que o ministério de Jesus ficou
improdutivo, infrutífero. Por quê? Porque as crianças, elas não tinham problema. As crianças, elas não estavam doentes. As crianças, aparentemente, não precisavam de nada. Por que parar de curar os enfermos para tocar em crianças? Por que parar de entrar no mistério, pastor, de fazer o culto pentecostal para tocarmos em crianças? Porque exatamente há 20, 30, 40 anos atrás, nós éramos essas crianças. Porque exatamente um dia alguém teve que trazer até nós a revelação de quem Jesus era, para que Ele tocasse nas nossas vidas e mudasse a nossa história, mudasse o nosso futuro, para que hoje nós estivéssemos aqui sentados para testemunhar do plano de Deus sobre a vida do ser humano. Porque se nós, queridos, nós que somos humanos, projetamos coisas boas para os nossos filhos, o que é que você acha que Deus projeta para os seus filhos? O que é que você acha que Deus tem para todos aqueles que buscam a sua presença? No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 9, preste atenção que a Bíblia diz: qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos filhos que lhe pedirem. Eu quero que você entenda o princípio do que Jesus está dizendo. Jesus aqui, Ele faz grandes revelações, e eu quero que você guarde na sua memória. Nós estamos avaliando e entendendo a necessidade, a urgência e a prioridade que Cristo Jesus disse: olhe, não impeçam as crianças de vir até mim, porque eu preciso tocar nelas, porque elas serão a geração de amanhã. Só que no final Ele faz uma observação: e quem não for como essas crianças, não poderão de maneira nenhuma entrar no reino dos céus. Observe, assim como havia a urgência e a preocupação de Jesus, porque, queridos, eu vou fazer mais um parêntese aqui para você entender algo. Todo mundo que queria se aproximar de Cristo, queria tirar alguma coisa dele. Quer tirar alguma coisa dele? Alguém queria alguma coisa, queria uma cura, queria uma libertação, queria receber algo dele. As crianças não queriam nada. As crianças tinham prazer apenas de estar na presença dele. Eu fico imaginando, eu tenho o meu filho mais velho, ele acorda, sai da cama dele e deita na minha cama do meu lado. Ele não fala nada para não me acordar. Quando eu acordo, que eu bato do lado, vejo que não é a mãe, eu sei que é ele que está ali deitado. Ele não fala nada, ele não diz nada. Tudo o que ele quer, porque muitas vezes eu saio daqui da igreja, já chego em casa, ele já está dormindo. Às vezes eu estou no trabalho, já chega, ele está dormindo. E ele sabe que quando eu acordo, eu vou tomar banho e vou sair de novo. Vou ter 5, 10 minutos no máximo ali com ele. E o prazer dele é acordar e ficar deitado do meu lado, só para estar comigo naquele momento. Às vezes, irmãos, nós vamos perdendo esse prazer de estar com Deus. A casa de Deus vai se tornando um peso para a gente. Quando eu saio da minha casa, já fico contando no relógio quanto tempo vai demorar o culto, para eu saber a hora que eu tenho que voltar de novo. Porque o meu prazer não está na presença de Deus. Meu prazer muitas vezes está na Netflix, meu prazer está na televisão, meu prazer está no WhatsApp, está no Instagram, está na conversa com os meus amigos. Mas a igreja se tornou um fardo, a igreja se tornou uma obrigação, um peso. Eu lhe pergunto, será que é isso que Deus espera de nós? Está todo mundo correndo atrás de Jesus, mas estava correndo atrás de Jesus porque estavam doentes, estavam precisando de alguma coisa, estavam com fome, querendo pão e peixe, querendo uma cura. Mas as crianças
As crianças só queriam estar ali com ele. As crianças só queriam estar sentindo a presença dele. E Jesus, quando para tudo e diz: ei, 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 agora não é hora de curar. Agora não é hora de libertar ninguém. Agora é hora de tocar nas crianças. E vou dizer a vocês mais: se vocês quiserem entrar no reino de Deus, vocês precisam ser exatamente como essas crianças. Vocês precisam me olhar, e aí é isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque foi isso que Jesus agora disse. O comparativo, Jesus ensina às pessoas que elas devem orar, que elas devem buscar, que elas devem pedir, e que elas não devem desistir. Jesus tinha acabado de ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Chamamos Pai Nosso por quê? Porque foi a primeira vez que tivemos a referência e a liberdade de poder chamarmos Deus de Pai. Mas queremos que Deus seja o nosso Pai na hora dele resolver os nossos problemas. Mas na hora de darmos a honra a Ele como pais, nós não queremos nos tornar como crianças. Porque se tornar como criança significa eu entender a diferença de entendimento, de conhecimento e de sabedoria que há entre eu e Deus. A total submissão a qual eu devo me comportar quando eu estou diante do Pai. O respeito, a honra, o desejo de estar com Ele apenas pela presença dEle. Quando é para pedir, aí eu sou o filho indefeso. Mas quando chega na hora de obedecer, eu já sou maduro o suficiente para julgar e avaliar o que eu posso obedecer e o que eu não posso obedecer. Eu começo a julgar as leis de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda que o Evangelho é o amor de Deus. Evangelho não é um conjunto de regras. Paulo faz uma abordagem e diz: eu quero que vocês me digam se foi por obedecer à lei, se foi por cumprir preceitos e mandamentos que vocês foram batizados no Espírito Santo. Não foi. Foi pela graça de Deus. E o que é a graça? É a manifestação do amor imerecido de Deus por cada um de nós. E a compreensão agora de que eu tenho esse pai, mas que eu preciso também me portar como filho. E a minha posição de filho não é um filho que já tem uma maturidade suficiente para questionar os atos do meu pai. Mas é de um filho que preciso pedir a ele, crendo que ele é um pai bondoso. Que se eu pedir a ele uma coisa boa, um peixe, ele não vai me dar uma cobra. Que se eu pedir a ele que me dê um pedaço de pão, ele não vai me dar uma serpente. Porque ele disse: nós que somos homens maus, projetamos sobre os nossos filhos um futuro de paz, um futuro de bênção, projetamos sobre os nossos filhos um futuro no qual nós queremos que eles venham a viver de forma favorável, de forma agradável, e que possam experimentar as bênçãos de Deus. Qual é o plano que Deus tem para os seus filhos? E aí agora, se você pudesse entender Cristo Jesus, se você pudesse entender Ele naquele momento com aquelas crianças, e se você pudesse lembrar da foto do meu exemplo. Os discípulos estavam olhando aquelas crianças e para eles era qualquer criança, era mais uma criança. Assim como nós às vezes estamos aqui na igreja e entra mais uma criança. Aconteceu um fato interessante. Hoje, na hora que eu cheguei na igreja, entrou uma criança sozinha aqui no culto. Exatamente hoje, na hora que eu cheguei, entrou uma criança sozinha aqui no culto. Ela veio para a igreja. Alguém perguntou a ela, um dos obreiros perguntou: você tem costume de estar aqui na igreja? Você vem aqui sempre? E a criança disse: não sei, eu não... E entrou aí, veio para a igreja. Deve estar aí dentro da salinha. Jesus olhava para aquelas crianças e ele via o futuro delas. Mas não o futuro, irmãos, como algo que fosse totalmente sujeito à vontade dele. Porque o que a Bíblia diz, e eu quero fazer esse paralelo, você vai achar em Provérbios 22, no verso 6, quando diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, ou segundo o caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Esse entendimento diz que você que é pai,
você tem um tempo que você pode instruir o seu filho, que você pode trazer a palavra para o seu filho. E o que a Bíblia lhe diz é que se você perseguir nesse tempo de ensino, isso vai ficar guardado no coração do seu filho, para que ele não se desvie daquele caminho. Eu quero agora voltar no nosso paralelo. Se nós que somos pais, Deus está dizendo que nós temos a capacidade de instruir os nossos filhos para que eles permaneçam no caminho, eu lhe pergunto, o que é que será que Deus tem para mim e para você? Agora a questão é, será que eu estou ouvindo o que Deus está dizendo para mim? Porque a diferença do seu filho para a sua relação com Deus é que quando o seu filho diz que vai sair de casa, você tranca a porta e bota ele para dentro de novo. Mas na sua relação com Deus, Deus não tranca a porta para ninguém. Eu fico olhando aquela parábola do filho pródigo, que um desejo vem no coração dele de querer viver uma vida. O problema dele não era odiar o pai. Em momento nenhum você vai encontrar isso na Bíblia. Ele não tinha raiva do pai, ele não odiava a presença do pai, ele não queria fugir do pai. O problema não era esse. Eu quero que com isso você entenda que nem todo mundo que está vivendo no mundo, está vivendo os prazeres do mundo, é porque odeiam a Deus. Se você perguntar deliberadamente quem crê em Deus, eu digo a você que 90% das pessoas vão dizer que crê em Deus e que amam a Deus. Assim como se você perguntasse àquele jovem, você ama a seu pai? Ele diria, sim, eu amo meu pai. E por que ele não ficou na casa do pai? Eu quero lhe mostrar que para ele viver na casa do pai, ele tinha que se adequar às regras da casa do pai. E o desejo que veio no coração dele agora era incompatível com aquilo que o pai dele permitiria que se fizesse dentro de casa. Então surge um desejo. Cuidado, irmãos, com esse desejo. Porque quando você está em cima, é muito fácil você olhar o que está embaixo e desprezar o que você tem. Mas observe que quem está embaixo está correndo e se matando para tentar chegar aonde você está. Enquanto Esaú desprezava o direito de ser primogênito, o seu irmão não descansava, porque ele não tinha aquilo. Você na sua vida, muitas vezes, hoje você tem paz. Você chega na sua casa hoje, você não sai daqui da igreja até a sua casa com medo de alguém lhe abordar na rua e lhe dar um tiro. Mas será que quando você andava no mundo bulindo com a mulher dos outros, pegando mulher escondido, será que você tinha essa mesma liberdade? Será que você tinha essa mesma paz? Você hoje que é honesto, você paga suas contas em dias, não enrola ninguém, você sai daqui, vai andando, para ali, come um cachorro quente, come um pastel, entra no seu carro, chega na sua casa, dorme em paz. No tempo que você andava fazendo trambique, dando calote nos outros, andava dando capoeira, rasteira, brigando com todo mundo, quebrando todo mundo no pau, você tinha essa liberdade? Você tinha essa tranquilidade? Quem lhe deu paz? O caminho de Cristo é esse. Mas para que eu viva as bênçãos de Cristo, eu tenho que entender que eu tenho que me submeter às regras da casa de Cristo. Porque se você perguntasse àquele jovem o que ele desejaria, eu lhe digo, ele desejaria o melhor dos dois mundos. Ele ia preferir a segurança da casa do pai, ia preferir o recurso do pai, ia preferir estar sempre bem vestido e zelado pelos empregados do pai, mas ia querer viver o prazer do mundo. Aí você me pergunta, e por que, pastor? Que então tem alguma coisa errada nessa história? Porque eu acho que seria a melhor opção. Se Deus tudo que fez foi perfeito, por que então Ele não desejou a gente para viver exatamente assim como o Senhor está dizendo? Para que a gente pudesse curtir todos esses prazeres dentro da casa do Pai. É só por um detalhe, irmãos. Porque tudo isso que hoje nós achamos que é prazeroso, a Bíblia chama essas coisas de coisas vergonhosas. Porque o padrão de moral da sociedade, o padrão moral do ser humano foi totalmente corrompido pelo pecado. Há abominações que hoje você aqui que está sentado aqui, você ainda repudia. Mas em outras sociedades,
Eles achavam normal. Será que o que a sociedade hoje aí acha normal, em outro tempo, as pessoas também não achavam absurdo? Por exemplo, hoje na nossa sociedade ainda é tabu as pessoas terem prazer sexual com animais. Mas vá para a Bíblia. Você vai ver povos que foram destruídos, que Deus me mandou entrar e disse, olha, destrua tudo, destrua até as crianças. E eu pensava, meu Deus, por que as crianças? Aqui no nosso meio nós temos psicólogos que vão lhe dizer que ainda antes da razão ser formada na mente das crianças, o subconsciente delas está absorvendo exatamente tudo. E aquelas imagens terríveis do que elas já tinham visto, já tinham vivido, já tinham contaminado a mente dessas pessoas, de tal forma que ainda que elas crescessem, sem ter consciência daquele tempo que elas tinham vivido, aquilo alteraria a forma delas verem o mundo de qualquer jeito. E Deus disse, tem que entrar e tem que matar tudo. Criança, para essa semente não ficar sobre a terra. A depravação moral, irmãos. O que é que o jovem queria? A Bíblia diz que ele queria, meu irmão, viver botando para quebrar. Queria o quê? Queria viver na prostituição. Por quê, irmãos? Porque para o nosso corpo pecador, para a nossa carne corrompida pelo pecado, a prostituição dá prazer. Dá prazer. Não é mentira, está na Bíblia, vai ler. Que o pessoal olha com a cara assustada. Que dizer a verdade, dá. Para o homem, para a carne do homem, dá prazer. Já viu aquela história que a goiaba do vizinho sempre é mais gostosa do que a nossa? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? São desejos impuros que vêm no nosso coração, inveja. Às vezes tem coisas... Eu me lembro que eu era criança. Eu tinha uma girafa de plástico lá que eu tinha ganhado. Você vê como a importância dos pais. A importância dos pais. Nunca esqueci. Eu tinha 5 anos. A idade do meu filho. Eu tinha 5 anos. Nunca esqueci disso. Eu nunca esqueci disso. 5 anos. Eu tinha um quarto, irmãos. Eu era filho único. Eu tinha 6 tias por parte de mãe. Eram 3 mulheres, 2 homens. Só tinha eu de sobrinho. Então imagine. Eu tinha uma tia mesmo que trabalhava, que na época era das mais velhas, começou a trabalhar. O que eu fosse na rua e pedisse, estava na mão. Silvio mesmo está aqui, meu tio, começou a namorar com minha tia, para dar o baratinho de minha avó e sair. Vou levar Samuel. E aí eu ia com ele, ia para a rua, mas era tratado assim. Então tudo que eu pedia, sempre tinha. Meu pai, mesma coisa. Minha mãe, sempre brinquedo, presente. Lá em casa tinha esse negócio de aniversário, podia escolher o presente que eu queria, e aí sempre meus pais faziam à vontade. Eu gostava, meu irmão, o que eu mais tinha era brinquedo. E por coincidência, foi esse aniversário de 5 anos que minha tia está aqui, vai lembrar. Foi logo quando surgiu esse negócio de câmera portátil, que filmava eventos e tal. Então, foi a primeira vez que filmou um aniversário nosso, foi meu aniversário de 5 anos, e gravou a quantidade de brinquedo que eu recebi. Vocês não têm noção. Eu tinha 2 quartos no apartamento só com brinquedo. Estou dizendo a você que era muito brinquedo. Isso ficou registrado, era muito brinquedo. Tinha um avião, tinha carro de controle remoto, mas tinha uma tribulação de uma girafa plástica. Irmão, a girafa não falava. A girafa não andava sozinha. A girafa nem piscava o olho. Era só uma girafa plástica. Um dia, foi no apartamento que a gente morava, uma senhora que morava na ladeira da casa de minha avó. E ela tinha um filho, o nome do menino era Jefferson. E esse menino viu a girafa, ficou brincando com essa girafa, e minha mãe perguntou, Samuel, você brinca com essa girafa? Eu disse, não. Então vou dar ele? Ele disse, pode dar, não quero. Meu irmão, quando eu acordei no outro dia, me deu uma saudade dessa girafa. Eu comecei a chorar dentro de casa por causa dessa girafa. Uma perturbação. Minha mãe disse, não, você não vai buscar nada. Não, eu quero minha girafa de volta. Negativo. Olhe quanto brinquedo você tem, meu filho. Mas parece que tudo o resto perdeu valor para mim, porque eu só queria aquele inferno daquela girafa.
Passei uma semana sem vontade de comer por causa de uma girafa. Eu ia na casa do menino, meu irmão, só para ver a girafa. Ficava lá olhando a girafa. Doido para ver. E aí, tá brincando com a girafa? Não é para ele dizer, não, para eu levar minha girafa de volta. Minha mãe disse, você não vai pegar de volta. Irmão, 5 anos. Sabe o que é isso? A corrupção do pecado no coração da gente. Desde criança. Enquanto era minha, não tinha valor nenhum. Mas foi para a mão do cara, agora a girafa tem valor. Tá Davi lá, meu irmão, cheio de mulher. Não sei o que aqueles homens tomavam lá, que um tinha 1000 mulheres. Não sei que... Foi. Vou tomar até uma água depois dessa. O homem tinha 600 mulheres, Paulo. A gente com uma, o negócio já está complicado. Imagina 600, meu irmão. 600 mulheres, é brincadeira? Mas eu lhe pergunto, as 600 dele, as 600 não satisfazia. Teve que pegar a mulher. Eu só estou falando isso, irmão, para vocês entenderem que quando Deus fala com a gente, a lei dele, a gente avaliando racionalmente, a gente vê o absurdo que é. Mas quando o pecado vem no coração, parece que domina a mente da gente, a gente não consegue pensar mais nada, não consegue ver mais nada, e parece que não satisfaz a gente, enquanto não comer da fruta do bem e do mal. Está o jardim todo lá, meu irmão. O jardim todo, pode comer jaca, pode comer manga, pode comer abacaxi, o que você quiser. E eu já disse isso aqui, acho que as frutas do jardim, meu irmão, era tudo doce, não tinha fruta azeda lá não. Não tinha colesterol, não tinha diabetes, podia sentar o pau e comer tudo. Só qualidade, fruta top. Fruta que nem existe mais e devia ter lá, né? A gente quando conheceu o mangostão mesmo a primeira vez, você comer aquilo, parece que você está comendo um negócio diferente. Imagine as frutas que tinha no jardim. Mas nada satisfazia mais aquele casal, porque a mente deles e os olhos, meu irmão, parece que só estava vidrado no que não podia. O jovem vivia na casa do pai, não tinha que trabalhar duro, não tinha que viver uma vida pesada, era honrado, vivia com tudo o que precisava. Eu não sei quem, irmão, chegou e abriu os olhos dele para uma outra realidade. Mas esse desejo foi consumindo ele de tal forma que ele chegou agora para o pai e disse, olha pai, o filho cresceu, deixei de ser criança. Entenda dessa forma, porque vai fazer todo sentido para essa mensagem de hoje. Enquanto eu era criança, eu vivia debaixo da sua casa, debaixo das suas regras, tinha que me submeter aqui, mas agora o filho cresceu, e eu quero que o Senhor me dê o que é meu de direito, porque eu já sei cuidar da minha vida, eu já sei o que é bom. Essa vida que o Senhor vive para mim não serve, eu quero viver a minha vida. Só que quando nós, irmãos, projetamos algo na nossa mente, a nossa mente, ela sempre vai nos trair de alguma forma. Por quê, pastor? Porque nós não temos a capacidade de compreender as coisas da forma como de fato elas são. Os nossos planos, os planos dos homens, eles vão esbarrar exatamente, olha eu voltando de novo para a minha fotografia, no futuro incerto. Será que daquelas crianças que estavam na foto, um pai que estava ali, um médico, olhou para um filho e imaginou que ele ia ter o fim trágico que ele teve? Será que o outro olhou para um outro filho dele e disse, esse daqui vai ser assassinado? Quem olhou e pensou isso, irmãos? Eu tenho certeza que ninguém. Todos eles deveriam estar no seu tempo investindo na melhor educação no seu filho, dando um maior conhecimento, porque esperava que um dia eles fossem alguém na sociedade, que algum dia eles tivessem um futuro de paz. Assim como aquele jovem achou, não preciso mais me submeter ao meu pai, eu posso viver a minha vida. Só que a Bíblia diz que ele foi, e quando ele começou a curtir o que ele achava que precisava, quando ele achava que estava vivendo agora
o melhor, porque na casa do pai dele não tinha aquilo. Na casa do pai dele não tinha aquela cachaçada. Na casa do pai dele não tinha uma maconha. Na casa do pai dele não tinha um pó. Na casa do pai dele não tinha as mulheres dançando com aquelas roupas. E os primeiros dias eu tenho para mim que ele ficou encantado. Nos primeiros dias, irmãos, eu acho que ele achou que estava no céu, na terra. E olhava com desdém para a casa do pai. E devia até pensar, quanto tempo eu não perdi ali naquele lugar. Isso é o que o diabo muitas vezes mostra na vida de cada um de vocês, quando ele quer tirar vocês da presença do Pai. Quanto tempo você perdeu com esse negócio de igreja, com esse negócio de crente? Ô, meu irmão, toma umazinha, você já fica legal, já vai ficar esperto, e aí já desinibido, já chega nas mulheradas, e aí agressão verbal, e já vai colando, é assim. E o cara, meu irmão, já toma uma, fica nervoso e agressor, e vai lá e pega uma, duas, três, e aí no outro dia acorda tombado, mas e aí vai. Quando você olha para a criança, e você olha para o tempo de vida que ela tem até se tornar um adulto, há muita coisa, irmãos, que pode acontecer nessa trajetória. E a Bíblia diz que o problema do jovem não foi porque ele planejou mal. Não foi. O plano dele era perfeito. O dinheiro que ele tinha dava para ele viver o resto da vida dele, se as condições permanecessem as mesmas. E o que foi que aconteceu, pastor? Que o plano dele deu errado. A Bíblia diz que para a terra onde ele foi, houve grande fome. Aí muda tudo, irmãos. Porque o projeto do homem é com base no que ele está vivendo hoje. O meu projeto e o seu projeto é para a vida que nós levamos hoje. Hoje muitas vezes desprezamos pequenas coisas, desprezamos alguns mandamentos do Senhor, porque temos como estar contornando as coisas pela vida que a gente leva hoje. Mas o que é que pode mudar na minha vida e na sua vida, que pode nos varrer de vez da trajetória? A gente vai estudar, e eu estudo isso, infelizmente, você vai ver muitas vezes esses crimes que chocam a sociedade, crimes de filhas que matam os pais, de mulher que assassina o marido, e você vai ver, irmãos, que essas pessoas não viveram a vida inteira projetando essas coisas, elas não viveram a vida inteira achando que um dia o fim delas seria trágico daquela forma, e quando elas planejam um crime, o grande detalhe é que ninguém planeja o crime achando que vai ser pego. Todo mundo planeja o crime achando que vai fugir, achando que vai enganar a justiça. A mulher mata o marido, deixa o sangue esfriar para não melar o quarto, esquarteja o marido, bota dentro de uma mala, desce, dirige 3 horas de relógio, sai espalhando o corpo do marido por um bocado de lugar, dá queixa que o marido sumiu, vai para o enterro do marido, e depois se descobre que quem matou foi ela mesma. A menina combina com o namorado para entrar em casa de noite, mata os pais a paulada, e ninguém sabe de nada, liga para a polícia ainda porque a casa está aberta, com sinal de arrombamento. No meio do caminho eles se desentendem, um bota a culpa no outro, e vão todos dois condenados a 39 anos de cadeia. Você acha que essas pessoas um dia pensaram que a vida delas terminaria assim? Vocês acham que um dia, quando eles se envolveram, se conheceram, se apaixonaram, vocês acham que um dia eles acharam que a vida dele ia terminar exatamente da forma como terminou? O que mudou? Em algum ponto da vida deles, veio uma grande seca, e eles estavam longe da presença do Pai. Esse é o problema. Veio o imprevisto, veio o que eles não esperavam, e eles tomaram decisões erradas. Por quê? Porque não estavam debaixo da guarda do Pai. Porque o Pai, quando planeja algo para a nossa vida, irmãos, há coisas que são melhores e são maiores que nós não sabemos. Mas como é que Deus está mandando eu ir virar escravo na Babilônia? Será que isso vem de Deus mesmo? E o profeta Jeremias diz: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa,
de trazê-los de volta, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Não pode ser Deus que está mandando eu ser escravo na Babilônia, é Deus que está mandando você ir para lá. Por quê? Porque, irmãos, a gente sabe os nossos planos. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, tomamos decisões, queremos viver as coisas do nosso jeito, e desprezamos algumas coisas que Deus diz. Por que o pastor fica ali dizendo que eu não posso ver pornografia no meu celular? Por que o pastor fica ali dizendo que eu não posso mentir? Se você soubesse que um dia alguém ia lhe dar um tiro no meio de sua testa por causa de uma mentira que você contou, você mentiria? Você não sabe qual vai ser. Você não sabe que dia vai ser. A quem vai ser. Mas essa pode ser a causa de sua morte. E quando Deus lhe diz não minta, não é contra Deus que você está pecando. Mas o mal vem sobre você mesmo. Quantas pessoas não se envolveram com pessoas erradas que elas não sabiam que estavam sendo manipuladas? O maior assalto que já teve na história dos Estados Unidos, quem entregou as chaves, os bandidos estudaram previamente, antes de terem as transações eletrônicas, todo dólar que ia para a Europa, e lá era trocado por euro, tinha um avião que trazia de volta para os Estados Unidos todo dólar de papel. E os ladrões descobriram que só ficavam 8 pessoas tomando conta daquele cofre nos Estados Unidos. E eles começaram a projetar como arrombar aquele cofre. Mas tinha um guarda, que ele era viciado em sexo. Ele frequentava casas de prostituição. Só que ele não sabia que ele estava sendo observado. Ele não sabia que havia um projeto muito maior de destruição e que ele era uma das pessoas que estava sendo observada pelos bandidos. E os bandidos armaram tudo de tal forma que enquanto ele estava se entregando ao prazer, os bandidos pegaram a chave do cofre e tiraram a cópia de todas as chaves para assaltar aquele lugar. Muitas vezes, irmãos, nós estamos vivendo a nossa vida, estamos vivendo o nosso plano, estamos saindo do plano de Deus, mas nós não sabemos o que é que o diabo está armando contra a nossa vida. Muitas vezes um passo que você está dando hoje, uma decisão que você está tomando hoje, é algo que vai lhe prejudicar daqui a 10, 12, 13, 14, 15 anos, porque o diabo, irmãos, a Bíblia diz que ele é astuto, ele arma cilada contra as pessoas, e ele vai, como a Bíblia diz, como aquele que caça passarinhos, esperando o tempo, a oportunidade certa para atacar. Às vezes é uma conversa que você está tendo e você esconde do seu pai, esconde da sua mãe. É uma pessoa que você está se relacionando que se você sabe que se levasse para a sua casa, seu pai e sua mãe não aprovaria. São imagens que você anda armazenando no seu celular. São músicas que você anda escutando porque você acha que não tem nada a ver. E às vezes por causa de uma música você vai conhecer uma pessoa e vai se envolver com essa pessoa por causa dessa música. E às vezes essa pessoa pode ser quem venha tirar a sua vida. Qual é a brecha? Qual é a legalidade? Eu não sei, irmãos. Qual é a segurança que eu tenho? É que o plano que Deus tem para mim é um plano de paz. Que ainda que se eu perguntar a qualquer pessoa, mas será possível? Deus está mandando ir para a Babilônia? É para lá mesmo. Mas não parece correto, mas é o plano de Deus. Mas a casa do Pai está muito sem graça. Eu prefiro ir viver a minha vida. Aquele jovem ainda teve uma oportunidade, depois que tudo se acabou, depois que ele estava humilhado, porque é assim que o inimigo quer ver a gente. Ele não quer ver vocês como vocês estão aqui nessa noite, arrumados, cheirosos, perfumados, ouvindo a palavra de Deus com alegria. Aonde ele quer ver vocês? Quer ver vocês numa cadeia,
chorando de noite, sozinho, sem ninguém ouvir. Aonde Ele quer ver vocês? Em algum quarto escuro, trancado, pensando qual é a melhor forma de tirar a própria vida. Aonde é que o inimigo quer ver vocês? Em alguma situação que você não tenha mais saída, vivendo agora debaixo do medo, debaixo da angústia, debaixo da opressão. E aí Jesus diz: quem não for como criança, não vai entrar no reino dos céus. Eu preciso entender, irmãos, que toda palavra, que toda regra que existe na casa do Pai é para minha proteção. Porque é muito fácil eu querer viver um evangelho, irmãos. Irmãos, conhecimento bíblico. Eu vejo muitas pessoas, não tenho nada contra o conhecimento é bênção. A Bíblia manda a gente crescer na graça e no conhecimento, mas não pode ter uma coisa sem a outra. Eu não posso vir para aqui, passar a noite toda só rodando, pulando, e qual é o fundamento disso aí mesmo? Enquanto isso, as pessoas indo para o inferno. Mas fala no mistério, mas vai para o inferno. Mas profetiza, mas vai para o inferno. Quem profetiza vai para o inferno? Vai. Está escrito na Bíblia, vai ler a Bíblia que você vai ver. Quem revela as coisas da minha vida vai para o inferno? Vai. É mesmo, pastor? Pois é. Quem anda revelando a vida dos outros, quem anda curando, quem anda... corre o risco ainda de ir para o inferno. Por quê? Porque a salvação não tem nada a ver com o dom que Deus deu à pessoa. A pessoa pode cantar bonito e ir para o inferno. Pode cantar feio e ir para o céu. A manifestação do dom de Deus é uma coisa, irmãos. A salvação é outra, não tem nada a ver. Mas como é que aquele cara estava fazendo e acontecendo e agora vai para o inferno? Porque quem fazia, irmãos, era o dom que Deus deu a ele. O Espírito de Deus muitas vezes estava usando ele ali. Como é que Sansão pegou aquele queixo de jegue e saiu matando todo mundo? No dia anterior ele estava com a prostituta. Qual foi o fim dele? Você já viu qual foi o fim dele? Deus disse: você vai ter que destruir os filisteus, porque eles não vivem de acordo com a minha vontade. Então o fim dos que não vivem de acordo com a minha vontade é a morte. Na hora que ele teve que matar os inimigos, ele teve que morrer junto. Por quê? Porque ele vivia a mesma vida que os inimigos dele viviam. Vivia no meio do povo, no meio da bagunça, no meio da prostituição. Quando o juízo de Deus veio, quem era que tinha que cumprir o juízo de Deus? Ele mesmo. Mas ele estava na conta dos que tinham que morrer. Me encoste na pilastra do templo. Quando ele derrubou, caiu sobre a cabeça dele também. Se talvez ele tivesse vivido outra vida, tivesse tomado outras decisões, tivesse obedecido às leis de Deus, talvez ele estivesse do outro lado do templo na hora que o templo caiu. Mas pelas decisões erradas que ele tomou, na hora do juízo de Deus se manifestar através da vida dele, ele foi no meio também. Foi contado junto com os inimigos de Deus. Mas não foi ele que livrou o povo? Foi. A Bíblia diz que ele matou mais gente no dia da sua morte do que em toda a sua vida. A Bíblia diz que depois que Sansão cumpriu o propósito pelo qual Deus tinha enviado ele, porque o propósito dele foi exatamente esse. O anjo não falhou, o anjo não mentiu na sua proposta. Esse menino está vindo e ele trará livramento ao povo. E trouxe. Mas a questão é, ele livrou os outros, mas não conseguiu se salvar. Porque na hora do juízo de Deus, ele estava no meio dos inimigos. Na hora do juízo de Deus, os atos dele tinham levado ele para a prisão, ele era prisioneiro. Ele não tinha opção de sair. Ele não tinha como dizer: olha, me leve para fora do templo. Não dava. Por quê? Porque ele estava preso. Como estava aquele jovem agora? Preso. Preso por quê, pastor? Porque ele tinha fome. A necessidade dele agora não era mais de sexo. A necessidade dele agora não era mais de droga. Porque o diabo, irmãos, vai humilhando a pessoa até a hora que a pessoa agora começa a mendigar pelo pão. Quando tudo estava bem, o diabo lhe mostrou tanta coisa boa. Quando você não sabia nem o que era fome, não sabia o que era trabalho duro, o diabo lhe mostrou tanta coisa para você viver. Vá no hospital, irmãos. Se o diabo está ali tentando, vá um dia ver as pessoas que estão em cima de uma cama e não podem sair mais. Vá ver as pessoas que estão presas numa máquina de hemodiálise e vão morrer ali. Vá um dia visitar alguém no presídio e veja por que aquela pessoa foi parar ali e agora sem nenhuma expectativa de quando vai sair dali. Você acha que um dia ela pensou que a vida dela terminaria daquele jeito? A pessoa simplesmente sente uma dor quando vai no hospital,
Faz o exame, o médico diz, você está com câncer e tem pouco tempo de vida. E aí você vai fazer o quê? A pessoa sai para comprar um remédio, numa moto é atropelado, passa 2 anos em cima de uma cama e depois não volta a andar mais. O que é a nossa vida? Enquanto nós temos liberdade, enquanto nós temos opção, eu digo a você, ouça a voz do seu pai, porque ele é quem sabe o que é melhor para você. Se coloque diante de seu pai como uma criança, que de fato não sabe o que é melhor para você, mas que depende dele dizer para você o que é melhor para você. Porque na hora que você entender que a casa do pai não é mais o suficiente para você, você está dando um passo para o fracasso. E não pense que o fracasso vai cair na sua cabeça da noite para o dia. Mas eu acho que a pior sensação que pode ter agora na vida do homem é quando ele sabe que entrou em uma situação dessa e que o pai não está mais com ele. Porque aquele jovem agora estava ali humilhado, tomando conta de porcos, e a Bíblia diz que ele tinha tanta fome que o porco comia melhor do que ele. Os animais estavam sendo melhor alimentados do que ele, que a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos bichos, e ninguém lhe dava nada. Aí ele se lembrou que a desgraça da vida dele, a derrota da vida dele, era porque ele estava fora da casa do pai. Porque ele entendeu que até as pessoas que estavam de serviço, mas estavam na casa do pai, tinham paz, tinham segurança, tinham comida, tinham abrigo. Mas não veio de uma vez a derrota, não se manifestou de imediato a derrota. A derrota foi se manifestando aos poucos. Primeiro veio a fome, depois veio a falta do dinheiro, depois ele ficou com fome, até que ele chegou em um lugar que ele já não tinha mais forças para sair sozinho. Mas ele se lembrou do pai, e a Bíblia diz, aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Foi por isso que Jesus disse, olha, deixa as crianças virem, não vou lançá-las fora. Vocês não sabem o que vão acontecer com essas crianças, você não sabe qual é o futuro delas, mas eu sei, e eu quero abençoar elas, para que elas tenham um futuro de paz. Eu queria que você ficasse em pé nessa noite. O Evangelho, ele não pode ser enxergado por nós apenas como as regras, não bebo, não fumo e sou crente. Não tem nada a ver com isso. Talvez tenha muita gente nessa noite que pode estar aqui orando e dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim porque eu sou pecador. E Deus está ouvindo a oração dessa pessoa. Enquanto outros justificam-se a si mesmo. Senhor, olhe como eu tenho contribuído com a tua obra. Olhe como eu sou santo. E Deus pode estar dizendo, essa oração eu não estou nem ouvindo. Porque o que Deus está preocupado, irmãos, não é com o resultado do que você faz, mas é como você faz para chegar ao resultado. Se é com amor, se de fato você tem entendido qual é a verdade do Evangelho. Não adianta, irmão, você entrar aqui nessa noite para todo mundo ver que você é um crente pentecostal e você chega na sua casa, sua vida é um inferno com sua mulher, seu casamento está destruído, mas você tem que manter a posição, tem que manter uma postura. Mas você chega em casa e você não faz nada para mudar isso. É fácil, pastor? Ô, meu irmão, se fosse fácil, as pessoas não estavam por aí se matando lá fora. Casamento é difícil, irmãos. Se alinhar dentro de casa duas pessoas que foram feitas diferentes, é difícil. Quando alguém tem que ceder, então aí é que a coisa parece que empena mais ainda. Não é fácil, irmãos, mas é necessário. Começa a dar certo a partir do momento que você entende que está aí nesse negócio, você vai ter que dar um jeito, que não tem para onde você correr. Devolver o marido a Deus você não vai poder fazer. Arrumou, meu irmão, agora aguente.
Se vire. Faça dar certo. O que eu não posso é ignorar isso e querer viver uma vida espiritual demais. Querer levar as coisas de Deus só no mistério. E as bases como é que estão? Aí o diabo vai deixando você crescer. Ele vai deixar. Por quê? Porque ele sabe que você não tem fundamento. Ele vai deixar você aparecer. Aí às vezes você está orando porque Deus não deixa, porque Deus não faz, eu estou orando tanto e Deus não está deixando, mas aí Deus está cuidando de você. Porque tem brecha no muro. Porque a base ela não está sólida. Mas Deus, eu oro tanto para esse ministério crescer e não cresce. Por quê? Porque na hora que você chegar lá em cima, alguém vai puxar a sua cadeira. E a queda vai ser feia. Às vezes Deus está lhe protegendo. E por que eu não enxergo? Porque eu não tomo uma posição diante de Deus de criança, entendendo que o plano dele para a minha vida é melhor do que o meu. Entendendo que a porta que ele fecha é porque ele não quer que eu passe por ela. Entendendo que se há coisas que quem está no mundo pode fazer, eu não posso, é porque ele está me protegendo até do que eu não vejo. Parece que todo mundo lá fora faz e dá certo. No dia que eu faço, comigo dá errado. É Deus lhe livrando disso. Lhe dizendo exatamente que Ele não quer você envolvido com isso. Mas todo mundo na empresa fez e deu certo para todo mundo. Para você não vai dar. E dê graças a Deus, porque Deus ainda está lhe corrigindo. Porque os que Ele não está corrigindo agora, irmãos, é porque já estão destinados para a condenação eterna. Não há pecado que fique impune. Há pecados que Deus já está mostrando aos homens aqui, já está apontando aqui, querendo correção aqui, porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que Ele ama. Mas os que Ele não ama, irmãos, Ele vai deixar viver a vida aí, porque esses aí já têm um encontro marcado com Ele para a condenação eterna. Deixe vir as minhas crianças. Eu falei para você de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, quando vocês eram crianças. Mas e se eu lhe perguntar na data de hoje, o que é que espera o futuro de vocês? A partir de hoje. Porque naquele álbum tinha crianças, mas tinha muito adulto. O que será que eles esperavam da vida deles, dali para frente? E a nossa vida é assim. A única segurança que nós temos é que se nós estivermos totalmente ligados com Deus, se nós estivermos totalmente submissos a Ele e obedientes à Sua palavra, querendo habitar na Sua casa, tendo prazer na Sua presença, sem que isso seja um enfado para nós, a Bíblia diz que nós vamos experimentar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos nessa noite.